Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente você, sua casa, sua família, o seu dia. Levante-se com força. O impossível vai se dobrar. Vai se dobrar. Parecia impossível o povo ser tirado da escravidão. O faraó endureceu, mas era o próprio Deus. Para que a glória do Senhor fosse vista por todos. E no final, o que nós encontramos? Moisés dando um grande testemunho, testemunhando para o seu sogro, e o sogro sendo impactado. Porque é isso que acontece. Toda aquela pressão estava construindo um testemunho que ia edificar pessoas. Porque preste atenção, nós somos testados em situações para o outro, para ajudar o outro. O Senhor nos leva a construir um testemunho que vai impactar outras pessoas. Então, nada é impossível para Deus. Hoje pode parecer, pode ser totalmente impossível, mas o impossível vai se dobrar. Então Moisés contou, você vai contar, ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. De novo, ele contou, ele estava contando algo que agora era o quê? Passado, já tinha acontecido. Passou. Passaram, não ficaram. Ele contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó. Era impossível vencer aquele faraó. Parecia que não tinha jeito. Nada fazia o homem se dobrar. Ele mudava de ideia. Dizia, não, agora pode, agora não pode. Sempre a mesma coisa. Vai, mas não vai muito longe. Vai, leva isso, mas não leva isso. Era um negócio assim que parecia que não ia ter fim. Mas teve. Teve. O faraó com seu exército, eles terminaram no fundo do mar. Terminou. Tem problemas que parecem que não terão fim. Mas tem. Ah, como tem. E o Senhor não manda nenhuma palavra por acaso. Ele vai anunciando, ó o que eu estou fazendo. Persevera. Usa sua boca para glorificar, para adorar, para testemunhar, para trazer à existência aquilo que não existe. É isso que você tem que fazer. Então, Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. E também ele contou todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho. Mas, olha aqui, ó, e como o Senhor os livrara. O Senhor livrou do faraó, dos egípcios, livrou das dificuldades. Ele livrou de tudo. Agora é um testemunho. Eu tenho certeza que você está no processo construindo um grande testemunho. Que o seu testemunho vai levantar pessoas, vai curar, vai encher pessoas de esperança.
Por isso que você precisa resistir e continuar cantando, a despeito do que você está vendo. Porque foi assim que Paulo e Silas atraíram um terremoto dunamis de Deus para aquela prisão, que abalou até as estruturas mais profundas, os alicerces. Cantando e orando, num momento de dificuldade. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, porque Deus é bom. E quando nós contamos a bondade do Senhor, cantamos a bondade do Senhor, contamos sobre a bondade do Senhor, nós alegramos os corações, porque nós colocamos esperança nas pessoas, que elas podem crer que esse Deus é fiel e Ele não falha, e Ele chega na hora, e Ele chega transformando, e Ele chega curando, e Ele chega renovando. E o choro pode durar uma noite? Pode, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Ó, Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Você precisa de uma libertação? Você a terá. Você precisa de uma resposta? Você terá. Aliás, já está tendo, que é o que o Senhor está falando aqui com você. Disse ele: bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Deus está anunciando uma grande libertação aqui. Porque essa foi uma grande libertação. Impossível, mas o impossível se dobrou. Bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei, você está vendo? O quanto a nossa história é importante. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois Ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. É verdade. É verdade. Porque a Bíblia diz que o Senhor envergonhou os deuses do Egito. O Senhor derrotou os deuses do Egito exatamente naquilo que se vangloriavam. Né? O Deus que pode fazer isso e pode fazer aquilo e aquilo outro. É o Deus Sol, é o Deus Lua, pois veio uma escuridão. Uma escuridão que eram tão densas que parecia que dava para pegar. Tanta escuridão. Mas inacreditavelmente, onde o povo de Deus estava, havia uma tranquilidade, porque aquelas pragas não eram para o povo de Deus. O povo de Deus estava lá, mas estava em Gósen. E ainda estava na escravidão, num processo de sair. Mas havia uma proteção especial. O Senhor estava trabalhando. E o Senhor envergonha os deuses deste mundo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele não mudou. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, por causa do testemunho que Moisés contou. Agora esse homem está engrandecendo a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, porque ele foi tão impactado, tão edificado com o que Deus fez, o Deus vivo, o Deus da nação de Israel, o Deus de Israel. Porque tinham muitos deuses. Mas à medida que você vai lendo, só o Deus de Israel prevalece.
Eles enfrentaram inimigos e inimigos que tinham seus deuses. Mas eles eram envergonhados com seus deuses. Porque ninguém pode vencer o Deus de Israel. Ninguém pode vencer o Deus Todo-Poderoso. Deus não tem rivais. Deus não tem inimigos. Ele é o soberano Senhor, o fundador dos céus e da terra, e não há nada que ele não possa fazer, e não há nada que ele não possa mudar. Ele é Deus. E quando você clama por Ele e o serve de todo o coração, o impossível sempre se dobra. E o impossível vai se dobrar na sua vida. Era impossível esta libertação, o povo sair, o faraó ser derrotado. Mas Deus, aquele que é invencível, ninguém pode contra Ele, operando. Ele dá testemunho acerca dele mesmo. E eu sou. Quando perguntarem quem me enviou, diga: o eu sou te enviou. Eu sou. Eu sou. O eu sou. Jesus é o eu sou. Eu sou o pão da vida, a água viva, a porta, o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E quando você se esconde atrás do eu sou, quando você vai para o esconderijo do Altíssimo, você se coloca debaixo da sombra das suas asas, você é protegido. Por isso que você tem que se aproximar dele, buscá-lo em primeiro lugar, clamar por ele, depender dele. Não olha para a direita nem para a esquerda, não se distraia com problemas, não se ofenda com nada, com pessoas. Algumas pessoas se ofendem até com Deus. Não, você não pode fazer isso com a sua vida. Você precisa cantar em meio à adversidade, louvar, mostrar a sua fé. Não deixa sair sentimentos negativos, dê uma resposta sobrenatural. O problema está lá. E você está engrandecendo o nome do Senhor e dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. E operando, o que ele falou a respeito dele? Operando eu. Quem impedirá? Operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por uma pessoa, quem é que vai ser contra ela? Depois, olha só o que o Espírito Santo deixou para nós através do Paulo. Depois dele ter dado o seu filho, o que ele vai negar para nós? Então, levante-se, porque você está construindo um testemunho poderosíssimo. Poderosíssimo. Deus tem mudado circunstâncias. Deus tem mexido nas coisas. Porque ele tem um propósito muito grande. Hoje ainda muitos não entendem, nós não entendemos, você pode não entender muita coisa, mas aprenda a confiar. Aprenda a confiar, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não sabe errar, a fidelidade dele é eterna. Ei, tem gente que não muda porque não espera mudar. Tem gente que nem acredita. Mas quando uma pessoa, ela acredita, ela espera, e ela dá condições, ela muda, a vida dela muda, as circunstâncias mudam, tudo muda, o impossível se dobra. E eu garanto a você, nesta minha jornada, eu vi o impossível se dobrar diversas vezes.
E eu vou continuar vendo até o último dia da minha vida. Porque eu ainda vou hoje eu estou diante de situações impossíveis. E eu vou me deparar várias vezes com situações impossíveis. Mas sabe o que vai acontecer? Todas elas vão se dobrar. Nós vamos nos deparar com faraós, com gente maldosa, perversa, mas eles terão sempre o mesmo fim, porque quem endureceu contra Deus e teve paz, nós somos, o povo de Deus é como a menina dos olhos dele. Você acha que alguém vai mexer com o povo de Deus e vai sair ileso? Deus ri dos perversos, diz a Bíblia. Porque o homem que é como a erva, que hoje está lá, amanhã já secou, o Senhor chama os perversos, gente como o faraó, como a grama do telhado, o mato do telhado, que nasce, daqui a pouco já secou. É só mato no telhado, do telhado, sabe? Às vezes você olha no telhado, tem um matinho ali, tem alguma coisa ali, mas está no telhado, não está enraizado. O mal não se sustenta. Porque o que tem poder de prevalecer é aquilo que tem raízes profundas. O mal não tem raízes profundas. É aquilo que tem um alicerce profundo. Por isso que você vê um monte de gente desabar, porque construiu na areia. Porque a semente, a palavra vem, a semente é boa, mas às vezes ela é jogada, cai à beira da estrada. Nós precisamos de raízes profundas. E quando o solo é bom, e você cria raízes profundas, constrói um alicerce forte, pode vir a tempestade que for, que não vai derrubar esta casa, que somos nós. Nós somos a casa de Deus, o santuário, a morada do Espírito Santo. Levanta com confiança. Você está construindo um grande testemunho. Então, Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, porque ele se edificou demais com o testemunho que Moisés contou de tudo que Deus havia feito. Abriu o mar, fez um caminho no meio do mar. Aquelas águas formaram paredões, o povo passou a pés enxutos, o inimigo foi atrás e as águas voltaram ao seu estado normal, porque aquele caminho, aquela estrada foi feita para o povo de Deus e não por Faraó e o seu exército. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Agora eles estão confraternizando. Meu Deus! Olha a alegria de todos reunidos na presença de Deus, glorificando a Deus por tudo que Ele havia feito. É como um culto em ação de graças. Eles estavam aqui cultuando, agradecendo, louvando a Deus por todos os seus feitos. Deus não mudou. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são destruídos. Eu sou o mesmo ontem, hoje e você eternamente. O céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. Levanta os olhos. Ei, levanta a cabeça e olha para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé.
Se livra dos embaraços. Continue correndo a boa corrida. Continue esperando. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O impossível vai se dobrar. Deus quer que você fique com esta palavra. O impossível vai se dobrar. 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 Mais uma vez, o impossível vai se dobrar na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Levante-se com fé, porque você vai sofrer um grande livramento. Deus vai operar uma grande libertação. Ele vai resgatar você. Você verá a glória dele. Não acabou, não é o fim. O inimigo não vai prevalecer, o mal não vai resistir, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, e Ele está trabalhando. Parecia que o faraó ia pegar o povo, mas tinha um anjo ali que dividia, que não deixava ele chegar perto. Veio um vento, que é o dunamis de Deus, que dividiu as águas, secou o chão. Mas era um vento tão poderoso e, ao mesmo tempo, para o povo de Deus, suave. Porque nós recebemos o dunamis de Deus e vemos o que Ele faz. Mas na nossa vida, vem daquela forma tão suave. Não derrubou ninguém, não levou ninguém. Um vento forte daquele, capaz de dividir as águas e segurá-las ali, formando 2 paredões, secar o chão. Não levou uma criança, não levou um velho, não levou uma carroça, não levou um animal, não levou nada. Nada. E o povo de Deus passou, caminhou naquela estrada que o Senhor, meu Deus, uma estrada que Ele abriu no meio do mar. E você vai achar que seu problema é grande? Que tem alguém aí que é forte demais, porque tá rosnando, tentando intimidar você. Não tolere a intimidação. Não baixe a cabeça. Não se cale. Não seja subserviente. Não se acovarde. Não recue. Não solte o que é seu. Não se distraia. Não tenha medo. Porque o impossível vai se dobrar. Você está construindo um testemunho que vai mudar vidas, curar pessoas, levantar pessoas, encorajá-las, enchê-las de esperança, renová-las. Passa com fé, passa com alegria, passa com confiança, porque você vai sair do outro lado. Vai, prepara os tamborins e cante louvores a Deus, porque você vai chegar do outro lado e não tem inimigo que vai poder impedir. Você vai chegar do outro lado e este problema que você vê hoje, nunca mais você vai tornar a ver. Você nunca mais vai voltar para esse lugar. Você não vai voltar para Egito, você não vai ver Faraó, você não vai ver. Esse inimigo, Deus vai botar um fim para sempre. Como Ele fez essa promessa para o povo. O Moisés disse, os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. E nunca mais tornaram a ver. Deus vai dar uma vitória tão grande e definitiva para você,
que o nome dele será altamente glorificado. E muitas pessoas darão glória a Deus por causa da sua história. Levante-se com alegria, porque o impossível vai se dobrar. Deus está nisso e a vitória é sua. Pode cantar o hino da vitória, porque o impossível vai se dobrar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que ela creia. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e o Senhor dirige para onde quer. Que ela apenas creia que o Senhor tem o controle e que nada pode deter o Senhor quando o Senhor libera uma palavra. Tudo que temos que fazer é segurá-la com firmeza, porque ela não volta vazia, que ela apenas creia na sua fidelidade eterna. O impossível vai se dobrar. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e declaro força, poder sobre estas pessoas para que elas possam ir até o fim e dar um grande testemunho. Eu abençoo, meu Senhor amado, os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo bênçãos multiplicadas sobre cada fiel. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha envolvido o teu povo, renovado vidas, tenha entrado e tomado os corações. Que essa pessoa esteja repetindo já: eu creio, Senhor, o impossível já se dobrou na minha vida. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos hoje. Casa Firme, você sabe, esse trabalho incrível, poderoso, único. Amanhã, a reunião do Deus que sara, e assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. Você sabe que é maravilhoso estar aqui e estamos aqui para apoiar. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.